No começo, tudo são flores, tudo é maravilhoso, o homem é carinhoso, ele é gentil com a moça, mas com o passar do tempo, né, eu sempre digo que quando a gente conhece uma pessoa, a gente só vê o que ela tem de bom, né, e nós nos apresentamos para as pessoas mostrando aquilo que nós temos de bom. Conforme o relacionamento vai seguindo, a pessoa tira a máscara e mostra os seus defeitos também, né? E, infelizmente, muitos homens ainda acreditam que são donos das mulheres. E elas têm que servi-los como era antigamente, lá atrás, nossas bisavós, nossas tataravós, elas serviam ao seu homem e tudo que ele falava elas tinham que fazer. Então, quando elas não estão, digamos, fazendo exatamente o que eles querem, muitas vezes eles são ciumentos, muitas vezes eles são agressivos, muitas vezes eles proíbem a mulher de fazer uma série de coisas normais e naturais que qualquer mulher faz, né, e que não tem nada de errado, mas ele faz de tudo para aprisioná-la e para fazer com que ela se sinta, né, presa. Eu vejo no consultório, inclusive, muitas mulheres, né, que começam amando os seus maridos, numa relação muito bacana, e com o passar do tempo, eles acabam agredindo essas mulheres, muitas vezes verbalmente, muitas vezes indo até as vias de fato, né? Justamente por quê? Porque eles não admitem que elas pensem e ajam conforme elas querem agir. E muitas vezes o que elas estão querendo fazer é uma coisa correta, não é nada de errado, não é nada complicado, né? Nada que vá contra o casamento ou contra a relação deles. Mas os homens, aliás, existem ainda muitos homens que pensam dessa forma. E mesmo a pessoa não fazendo nada de errado, ele pode implicar do nada? Assim, pode, ele pode implicar. Então, se nós temos um homem que é muito inseguro, que está passando por problemas no trabalho, que está passando por problemas, enfim, problemas em geral, muitas vezes ele acaba descarregando na esposa. Infelizmente, quando nós temos uma pessoa que nos ama, sem percebermos, de forma inconsciente até, nós descarregamos nela as nossas raivas, as nossas dores. E o homem muitas vezes faz isso. E a mulher, ao invés de apontar para ele que ela não tem nada a ver com isso, ela fala assim: ai, tadinho, ele estava tão nervoso, tadinho, né? Ele está tão cansado, ele está trabalhando tanto. Ela não para perceber que ele está descarregando nela coisas que não tem nada a ver com ela. Por que muitas ainda... Eu gostaria de chamar alguém da produção que viesse aqui me ajudar. Estou precisando de um auxílio de vocês, produção da TV. Por que muitas ainda se sentem culpadas? Eu quero colocar aqui um caso, depois eu vou conversar com vocês também, num tempo apropriado, né? Porque ele é uma pessoa boa, mas tinha rompantes de descontrole. Eles perderam uma criança, foi um aborto, digamos, natural. Nem sei, é a história que eu soube, né? E depois disso, ela quase morreu, e ela ficou com medo de ter neném, então aquilo ficou uma situação dentro do casamento. Bom, e ele queria que ela tivesse neném, e ela ficava chateada, e ele tinha um medo, sonho... né? Medo de ter o filho e perdê-lo, né? Medo de ter o filho, e uma pessoa assim de rompantes. Então, você nunca sabia como que ia estar. Mas é uma pessoa boa. Depois teve um outro acesso de ciúme, empurrou e ela perdeu o nenê. Meu Deus. E ela... aí eles acabaram separando. E ela... Apareceu até uma outra pessoa na vida dela, mas ela achava assim... Ela nunca falou, ele matou meu filho. Ela sempre falou, não, acho que eu fui culpada, acho que eu já estava interessada nessa segunda pessoa, acho que eu já estava traída, acho que eu tive minha culpa. Por que isso? Assim, como que deleta que foi empurrada e perdeu uma criança? Como é que é isso? Quando nós começamos um relacionamento e nós nos casamos, nós queremos que seja para sempre, até que a morte nos separe. Então é difícil para a mulher aceitar que o relacionamento está no fim, é difícil aceitar que o homem que ela escolheu para a vida dela
pode ser um homem agressivo, ou um homem que queira o mal dela. E muitas vezes ela acaba passando a mão na cabeça mesmo. Ela diz, não, ele não é agressivo, ele ficou agressivo porque eu provoquei, porque eu criei a situação, porque a culpa é minha. E, na verdade, não é. Né? Muitas vezes, as mulheres têm esse péssimo hábito de se sentirem culpadas de tudo e de nada. Né? Às vezes se sentem culpadas pelo que fizeram pelo marido ou não fizeram, para o filho ou não fizeram, para a mãe, e etc. Então, primeira coisa que a mulher tem que entender é: culpa a gente deve sentir quando a gente faz de propósito para magoar alguém. Como é que é a definição? Quando eu faço alguma coisa para magoar ou prejudicar alguém de propósito, porque eu quero de verdade, aí eu posso me arrepender depois e me sentir culpada. Né? Tem um exemplo até que eu conto no consultório. Imagina que nós estamos conversando e aí você fica com muita raiva de mim e aí você sai lá fora e vai lá e risca o meu carro de raiva. Né? Você está com tanto ódio de mim que você risca meu carro e vai embora. Aí eu saio do consultório, eu olho o carro, a hora que eu vi o meu carro riscado, eu dou um passo para trás, eu caio, saio rolando pelo chão e vou parar no pronto-socorro com um monte de ossos quebrados. Você, ao saber disso, fala, meu Deus, fui eu que provoquei, eu não queria causar tanto problema para ela, mas você fez de propósito para riscar o carro. Você não pensou o que poderia acontecer depois, mas aconteceu. Então, quando você faz de propósito para ferir ou magoar, você pode se culpar. Agora, se você está lá fora, com o seu celular e com uma chave na mão, vira para um lado, vira para o outro, para ouvir o celular, e sem querer você risca o carro, isso não é. Você não pode se sentir culpada se, de repente, eu levar um tombo porque eu vi o carro riscado. Né? Então, assim, existe uma grande diferença. E as mulheres, elas não conseguem perceber isso. Fala, Inara. Então, tem uma questão também, assim, Sim. que eu passei por isso, né? Tive essa experiência muito difícil. E... Olha que moça linda. Linda. Que Linda princesa. mesmo. Obrigada. Que é assim, que sempre foi, sempre será. Inara não, ela chama a atenção pela beleza Obrigada. dela. É verdade. Jesus. Nunca você vai poder imaginar que uma princesa E dessa... ninguém sabia, minha família não sabia, ninguém sabia, porque eu Deus me escondi livre, o tempo todo. porque eu conheço a família dela, Deus me livre da família dela conhecer. Acho que o pai morria, a mãe de infarte junto, não sei o que ia acontecer. E o que acontece? A gente fica realmente com uma sensação de culpa, porque a pessoa vai acabando com a sua autoestima. E não é da noite para o dia, e não é da forma mais agressiva de um primeiro momento. A pessoa vai te minando. Posso falar só uma coisinha? Pode. Não é a pessoa que mina a nossa autoestima, a gente né? que permite. A gente se permite, né? mas é sem perceber também. Sim. Porque você... A bispa me conhece, assim, sabe o quanto que eu queria casar. Eu fiz assim, a gente sendo da igreja, então eu falei com a bispa, pedi a bênção, fiz o noivado. Então, assim, eu orei. Deus confirmou essa união. Então, é muito mais difícil para a gente que está na igreja, como mulher cristã, entender isso. Então, foi um processo muito sério, muito difícil, mas que, graças a Deus, eu consegui, viu, meninas? Para a glória de Deus, eu estou aqui hoje vitoriosa. Mas foi um processo absurdo, que a gente não imagina. Você conseguiu como? Então, aí, quando eu casei, ele trabalhava muito. Ele tinha empresa e foi assim que eu conheci. Conheci um homem trabalhador, honesto e que, né, eu também trabalhava na época. Então, assim, eu trabalhava muito, inclusive, né? E eu casei e continuou. Aí, de repente, ele não quis mais. Ele tinha 2 tipos de negócios. Em um negócio ele não quis mais trabalhar. Brigou lá com os sócios. Tudo bem, não foi mais nenhum negócio. Depois ele também tinha uma empresa da família, ele não quis mais ir trabalhar com a família. E aí a gente ficou numa situação complicada, porque ele não queria mais. E não queria que eu trabalhasse também. Ué, mas aí... Então. Mas quem que ia? Então. Aí, como ele era sócio, ele só pegava o dinheiro da empresa, mas ele não queria. E me levou para o litoral, nós fomos morar, porque quando a gente casou, eu morava numa casa muito grande lá no Clabim.
com os meus pais. Era só meu pai, minha mãe e minha avó. E ele... E a outra irmã estava casada, morando nos Estados Unidos. Isso. E eu tenho um irmão também, mas é casado também. Então, assim, a casa era muito grande e ele falou assim, Inara, eu não alugo imóvel. Eu tenho um imóvel, ele era divorciado já. E ele falou assim, eu vou vender o imóvel para a gente comprar o nosso. Mas como estava no processo lá com a mulher, um rolo, não sei o quê, então a gente foi morar na minha casa. E quando aconteceu tudo isso, ele falou, nós vamos para a praia, que eu tenho uma casa lá, na praia uma praia no litoral norte, na Baleia. Eu fiquei 7 meses lá. Aí é que eu conheci. Aí ele começou a mostrar. Só moravam vocês dois? Só nós dois. Hoje, Isolou quando ela, eu né? penso que eu fiquei isolada. sozinha todo esse tempo, isolada... Né? Você foi isolada. Então, ele não queria falar com ninguém. E assim, o mais interessante é que ele lia a Bíblia o dia inteiro. E aí... Aí eu falava, meu Deus do céu. E eu, imagina, né, bispa, orando, jejuando. Eu andava naquela praia, e eu ia e voltava, e eu falava assim, Senhor, o Senhor tem o som de muitas águas. O mar está aqui, fala comigo, me tira daqui dessa situação, porque você ficar 1 mês naquele silêncio, 2, aí depois a televisão quebrou, e eu chamava para eles virem ligar lá, caiu o sinal, né? Não vinha, porque a praia era muito isolada, nunca vinha ninguém. E aí ele começava a falar assim, mas por que você não lê? Eu falava, não, eu leio, mas não o dia todo, né? Eu gosto de ver um pouco de televisão, escutar música, internet não tinha. Para a gente ir na internet, eu tinha que andar lá no meio do mato, tinha borrachudo. Então, eu acabava... Gente, eu fiquei quase louca. E aí, o tempo todo sendo criticada, porque... você está engordando. Aí eu comecei a fazer dietas absurdas. E tudo que eu fazia, eu não sabia cozinhar, bispa. Hoje eu sei cozinhar, mas naquela época eu não sabia. Eu não sabia. Então, assim, tudo que eu fazia era ruim, fazia cara feia, ficava sem falar comigo. E eu achava que realmente eu estava... Falei, nossa... Era e aí você culpada, vai sentindo né? culpa, Culpada. você vai ficando triste. Aí chegou uma hora que eu não era mais eu. E a única pessoa que percebeu foi a minha avó. Minha avó já faleceu, mas a minha avó era muito sensível, assim, espiritualmente falando. E um dia ela chegou para mim e falou, filha, o que está acontecendo? Eu falei, nada, avó. Falou, não adianta você mentir para mim. Você pode enganar todo mundo, menos a mim. Está acontecendo alguma coisa assim. Você não é mais a mesma pessoa. O que ele está fazendo com você? Aí eu comecei a chorar muito. Mas eu falei, vó, não conta para minha mãe e para meu pai. Eu não quero que ninguém saiba. Eu estou orando e eu sei que alguma coisa vai acontecer. Porque a gente é uma mulher de fé, né, bispo? Não, sabe que isso não é engraçado, porque tem muitas mulheres dessa forma, e o que pode acontecer é você morrer também. É. É verdade. E aí... E a gente... porque a linha é muito tênue. Exato. Muito tênue mesmo. Que separa a perseverança da teimosia. Isso. E a cobrança religiosa, Isso. por incrível que pareça, a pessoa vai te desmontando aos Vai te poucos. desmontando né? aos É um poucos. processo. É um né? processo. É um processo de degradação da autoestima. Do Vai te eu. desconstruindo. Do eu, Exatamente Vai isso. desconstruindo. E aí, pior de tudo, que foi assim, nos momentos mais difíceis é onde a gente tem as maiores experiências com Deus. A mãe dele deu a viagem para ele para Israel. Só A mãe para ele. dele? Só para ele. Isso para mim foi assim uma coisa porque eu queria muito ir para Israel. E ele falou que não ia me levar, que ele não tinha dinheiro para pagar 2 passagens, que ele ia e que a mãe dele que tinha comprado a passagem para ele e que era presente, que ele ia e ele ia. Bom, resumindo, eu já estava tão mal, eu fiquei doente. Eu fiquei com 40 graus de febre e tive uma infecção assim na urina muito séria, subiu para os rins. Eu fiquei muito... Olha o que mexe, vai mexendo com o físico da gente. Não é só
Emocional, o né? emocional, psicológico. emocional vai é pro o físico. físico, Eu já estava no físico, eu não aguentava de dor. E começou a cair minha ficha, por incrível que pareça. Porque eu estava no meu quarto orando e eu falei para o Senhor, né, Senhor, fala comigo. E aí o Senhor me deu uma palavra que está em 3 Pedro, que fala: quando o homem entristece o coração da sua esposa, as suas orações não sobem. E o Senhor falou aquilo para mim e eu comecei a orar mais. E comecei a interceder por ele. Olha como que... Não. Bispo. Gente, mas olha a situação de quem é criado na igreja, de quem ouve, e de que às vezes fica num conflito espiritual muito grande. Enorme. Porque fica entre a cruz e a caldeirinha, não sabe o que faz. E sozinha, não podia falar para ninguém. Imagina, ia falar para quem? E aí o Senhor... Quer dizer, né? A bispa. Deixa para lá, né? Aí, o que aconteceu? Eu orando, chorando. Sabe como que é, né, bispa? Eu não sei se já aconteceu essa experiência. Bispa, o Senhor falou para mim: filha, não vou ouvir. Acabou. E o Espírito Santo saiu do meu quarto. Saiu, bispa. Eu não sei se a senhora já teve essa experiência assim, mas eu falei assim, o Senhor falou... Sabe assim, essas coisas que profeta fala assim, Deus bateu o martelo e falou até aqui? Foi aquele dia. O Senhor falou, acabou. E eu não entendi por que Deus estava tão furioso. Porque eu falei, não, tudo bem, tá, ele está pisando na bola, mas por que Deus está tão bravo assim? Podia ter desenhado, né? Bispa, eu tive essa experiência com o Senhor. Ele saiu do meu quarto. Tipo assim, não adianta você orar mais. E é difícil a gente estar casado e você falar, como não vou orar mais pelo meu marido? E eu aí eu ficava mais, assim, a minha autoestima ia pior ainda, porque eu falava, gente, o que está acontecendo? Como é que pode? Eu não conseguia entender. Mesmo quando aconteceu o pior, porque aconteceu o pior, né? A gente foi brigando, e ele voltou de viagem, foi em novembro, quase perto do Natal. Então, são datas assim difíceis quando você não está bem, né, no relacionamento. E aí passou o Natal, passou o Réveillon, e a moça passava mensagens para ele no celular. Né? Pode. Safada. Eu acho assim, eu não vou julgar ninguém, porque... Eu acho, eu não sei o que a Bispa Sônia fala toda hora, assim, né? Quem frequenta a Bispa fala, o que homem casado fala quando ele quer ter uma outra mulher? Fala que a mulher é louca, que a mulher é doente. Todo culto a Bispa fala isso, mas sei lá. A história é igual, gente. A cantada é a mesma. Não muda nunca. Não muda. Talvez a moça não escutou, a moça não e sabia. A outra, que também já está querendo ouvir a cantada, acredita porque quer. Enfim, às vezes está fragilizada também, não sei. Bom, enfim. Não vamos julgar. Não vou julgar. Mas, assim, eu só peguei uma conversa no WhatsApp e eu falei, o que é isso? E ele falou, Sussu, nada, não é nada. Isso aqui, ele chamava Sussu. Ela está me enviando as fotos. Eu falei, olha, então corta aí, porque eu não gosto disso. Eu acho que homem casado não tem que ficar de conversa com mulher no celular, no WhatsApp. Eu acho isso. Eu acho. Eu falei. Ele falou, tá bom, só que... Mas assim, e a gente foi brigando por outras razões. E quando aconteceu o pior, que aí já foi janeiro, nós fomos para a praia. Minha irmã estava aqui, que minha irmã mora nos Estados Unidos, e eles têm uma casa no Guarujá. Ele não queria ir. Ele falou que não iria porque estava muito trânsito, não sei o quê. Mas eu falei, minha irmã, nessa época, inclusive, fazia acho que uns 2 anos que ela não vinha para cá. Eu falei, minha irmã vai chegar, a gente vai estar reunido, meu pai vai fazer churrasco, sabe aquelas coisas? Eu falei, eu queria muito estar com a minha família, com a minha irmã. Ele falou, tá bom, então nós vamos. Mas assim, a casa, a gente ficou ali no churrasco, tudo. Mas ele não ficou com a gente. Ele pegava o computador e ficava o tempo todo no computador, longe. Ele não curtiu o feriado. E quando foi domingo, na hora de a gente voltar, estava um trânsito absurdo mesmo. E eu falei assim, a gente não precisa voltar agora, vamos voltar na segunda-feira de manhã. Ele falou, não, eu quero ir embora agora. Era 5 horas da tarde, de domingo.
assim, férias, estava 3 horas de trânsito. E aí, no caminho, Bispa, ele foi xingando o tempo todo que estava o trânsito, que estava não sei o quê, e reclamando de todo mundo na casa, da minha mãe, que minha mãe tinha pedido para ele ir até o supermercado, não tinha falado por favor, sabe, coisa assim, boba? Mas assim, querendo ter motivo, querer ter motivo. Caçando assunto. Isso, e assim, e eu, dentro do carro, eu tenho muito medo, assim, eu tinha muito medo dele já, porque eu já tinha discutido com ele uma outra ocasião na estrada, ele tinha dado um cavalo de pau na estrada. Eu já tinha passado por certas coisas, assim, por isso que eu falo, não é da noite para o dia. Você imagina, assim, uma estrada de Minas Gerais, ele tinha dado um cavalo de pau na estrada. A gente podia ter morrido. Teve uma outra vez também que ele discutiu com o motorista de um caminhão. E ele jogou o carro em cima do caminhão. Eu cheguei com a minha mão, eu tive que interferir para jogar o carro para lá. Quer dizer, eu já tinha passado por várias situações. Então, conforme ele foi brigando, eu vi que ele já estava ficando... Então, eu fiquei totalmente em silêncio. Mas eu já estava no meu limite. E eu falei, quando eu chegar em casa... Porque eu achei que quando eu fosse chegar na minha casa, eu estaria segura. Eu achei que quando eu chegar em casa, eu vou responder cada uma dessas coisas que ele está falando. E aí... só que só a gente veio embora. E os vizinhos... também tinham ido para a praia, que eram os vizinhos de cima do apartamento, e não tinha ninguém, né? Enfim, aí ele começou a falar e eu comecei a responder. Aí ele falou assim, eu não vou mais ficar aqui direto, eu vou ficar uns dias aqui e uns dias eu vou ficar com a minha mãe. Eu falei, não, você está de brincadeira, você pode ir embora, não quero mais. Pode ir embora, isso não é casamento. Como vai ficar uns dias aqui, uns dias na sua mãe? Aí... ele estava com um copo de Coca-Cola, ele primeiro tacou o copo de Coca-Cola em mim. Eu já levei um susto absurdo, assim, porque falei, como assim? Eu levantei, porque eu já estava esgotada, eu estava brava. Então, eu fui para cima, assim, tipo, sabe? Eu falei, que você está louco? Aí, ele começou a me espancar de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. E, assim, ele falou, eu vou te matar. Eu vou te estuprar e vou te matar. E eu, assim, eu achei que eu ia morrer mesmo, Bispa, nesse momento, porque eu não vi mais nada, eu levei vários socos no estômago, no rosto. Aí ele pegou um porta-copo de vidro, sabe, porta-copo, e ele começou a querer me cortar com aquilo. Ele, assim, ele não conseguiu, porque Deus é na minha vida. Porque ele me arranhou inteira com aquilo. Ele passou no meu rosto, porque era para ficar cicatriz. Se tem corte, ia ter cicatriz, né? O soco não, o soco ainda depois, né? Fica só... E aí, isso daí é uma coisa que é um trauma que só Deus para tirar. Não tem outro. Não tem. Porque eu levei um susto tão grande, porque primeiro que... na minha ignorância, eu nunca imaginei que um homem fosse capaz de fazer isso. Eu achei que isso só acontecia, desculpe falar assim, mas uma pessoa com pouco conhecimento, assim, com um nível de cultura, bêbada, né? Ou bêbada, ou drogado, ou não sei, eu não imaginava. Então, assim, eu levei um susto muito grande. E aí depois ele ainda arrancou a aliança do meu dedo no meio dessa confusão toda, a aliança de casamento, tirou a televisão do quarto, levou tudo embora. E ele me puxava no elevador, porque ele queria que eu descesse com ele no elevador para colocar as coisas no carro. E ele me puxava, ficou aquela briga no elevador. Hoje, quando eu vejo algumas cenas assim de homem agredindo mulher no elevador, eu lembro até hoje, porque é um absurdo isso, né? E aí... ele foi embora, tudo, e aí eu pedi socorro para o meu tio, porque meus pais ainda estavam na praia, minha família estava na praia. Meu tio veio me socorrer, logo em seguida, depois chegou minha mãe. Aí eu fui para o hospital. Minha mãe me levou para o hospital. Foi minha mãe, meu pai e minha irmã, nós fomos para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles falaram assim, é atropelamento?
Aí eu falei, a minha mãe falou, não, foi espancamento. E meu pai sofre do coração, bispa. Meu pai começou a passar mal também, de me ver daquele jeito. E conforme meu pai punha a mão assim no coração, eu falei, não, eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem pelo amor que eu tenho aos meus pais. Eu falei, eu não posso, eu tenho que ficar bem. Então, assim, alguma coisa, uma força dentro de mim absurda, que, assim, o médico deu aquele... Eu nunca tomei nada, bispa, porque eu sou bióloga, eu gosto de coisas mais... Eu sou sempre um chazinho, natural, né? Mas não funcionou. Eu fiquei uma semana sem dormir. Eu ia no banheiro fazer xixi de 10 em 10 minutos. O tamanho da descarga de adrenalina que teve no meu corpo. Meu corpo entrou em pane. Então, assim, eu não dormia, eu não... Enfim, aí minha família também sempre me apoiando, eu fui em psicólogo, eu tive que ir, aí a psicóloga falou, não, você tem que ir no psiquiatra, porque você precisava ser medicada. E eu fui, bispa. E a psiquiatra... Eu cheguei a vê-la, era um início de jejum, numa terça-feira de manhã, né? E eu cheguei a vê-la com os hematomas ainda, ela veio de manhã, com os hematomas ainda, e toda realmente bem machucada, muito machucada, chorei junto. Inclusive, a bispa me ungiu da minha cabeça até o pé. Ungi tudo. E a bispa falou assim, não vai ficar trauma nenhum. Em nome de Jesus. E não fiquei com trauma pelo poder de Deus mesmo. Porque eu sei o que é ser curada, assim, de verdade, bispo. Eu não tenho, assim, eu tive que perdoar. Ele voltou a te procurar? Então, na delegacia, eles falaram assim, ele vai te procurar, mas você não atende. Tá. E eu obedeci. Eu não atendi, eu não... Mas não, voltou? Sim. Voltou ainda por um tempo? Sim, tentou falar, várias vezes. Mas eu nunca atendi, nunca mais eu quis falar. Eu só encontrei com ele depois na audiência. Do divórcio? Do criminal mesmo, porque eu fui na delegacia, né? Eu tive ordem de proteção, fui muito bem atendida, inclusive. É muito difícil, porque eu tive que fazer exame de corpo de delito. Olha... Eu quero agradecer demais, Ainara, porque precisa de muita coragem para vir aqui na frente e falar para mulheres cristãs que, de repente, isso pode acontecer, e não é porque Deus errou, não, porque você casou errado, mas porque a pessoa foi tomada pelo diabo. Exato. E a gente não pode responder pela outra pessoa. Ele poderia ter tido um casamento maravilhoso. Poderia ter um futuro maravilhoso. Com certeza. Mas ele simplesmente foi tomado pelo diabo e começou a entrar numa descaracterização e num processo autodestrutivo e destruidor também, não é, doutora Olga? Sim, totalmente destruidor, né? Ela tinha que ser a pior criatura do universo. Ele queria deixá-la totalmente à mercê dele, né, sem autoestima Ele parou nenhuma. Também de trabalhar, quer dizer, Exato. Ele começou a se destruir e depois começou a destruí-la. Exatamente, tanto que levou-a para um lugar ermo, né, que não tinha ninguém, para ela não ter nem como se defender. Abismo chamando abismo, né? Exato. Agora, é uma situação que pode acontecer dentro, inclusive, da igreja. Porque o diabo anda ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Verdade. E a pessoa tem aparência só de religiosidade, mas não é convertida. Não é transformada. Não é transformada no seu espírito. Amém? Então, são situações que a gente não pode prevenir, mas a gente precisa estar preparado para que a gente não... por causa de uma consciência religiosa, não prossiga além do ponto. Porque, às vezes, na igreja é uma grande bênção. Aí, em casa, é uma grande maldição.
Então, o que você falou, a aparência, quem olha, nossa, mas fulano é uma bênção, você tem um marido maravilhoso, mas não sabe que a coitada passa em casa com ele. Mas eu quero dizer que isso é abominável para Deus. É abominável para Deus. Sem dúvida. Não tem o que falar. Deus não se agrada, Deus não quer isso para ninguém. O Senhor chora, o Espírito Santo chora com a gente. Cada vez que o homem fala alguma coisa que entristece o teu coração, pode saber que Jesus está vendo. Em contrapartida, também vale. Cada vez que a mulher arrebenta com o emocional do seu marido, fala que ele é uma droga, que ele é uma porcaria, que ele não serve para nada, que destrói, que desconstrói a pessoa. Igual. Cada vez que você desconstrói o seu filho, desconstrói a sua filha, é tudo igual para mim. Isso é abuso familiar. Então eu estou colocando aqui, eu não quero focar só em marido e mulher, mas quero focar em todas as situações. O que faz? A pastora Eva é do Galf. O que faz quando um filho começa a te desconstruir? Que domingo de manhã eu chorei aqui com uma mãe, uma mulher bonita também. Eu a vi, eu soube, a pastora Débora Você viu? Cuidou dela, Nós recebemos alguns casos, aconteceu comigo. Gente, ela estava roxa, o filho deu um soco nela, foi no meio do olho, que o olho dela não abria, ela veio aqui na frente e eu comecei a chorar. Então, bispa, essa sensação de culpa, que como esposa ela teve, e muitas mulheres têm, os pais também têm, logo que descobrem que o filho está usando droga. Porque os pais, eles ficam tão desesperados que eles não entendem. Então, a primeira coisa é assim, ai meu Deus, onde eu errei? Aí, enquanto fica naquele processo de culpa, eu sempre digo aos pais, às mães principalmente, mãe é uma bênção, né? Eu sempre digo que, enquanto ela fica se sentindo culpada, porque a acusadora é Satanás, ela deixa de ajudar o filho. E deixa de procurar ajuda para ela primeiro. Né? Hoje eu entendo. Porque ela precisa se reconstruir. Precisa. Ela precisa voltar a ser ela. Porque aí passa a viver a vida do filho, e um filho, ele vai ficando cada vez mais sem limites, porque a mãe está se sentindo culpada, então ela vai atendendo a tudo aquilo, né? É como se fosse um bebê que ela vai ficar andando atrás dele, a criança quando começa a crescer, né? Protegendo para que nada leve ele a usar droga, para que nada o contraia, que ele não pode ficar contrariado. Tem 10 filhos, um só usa droga, ela só cuida daquele, os outros 9 estão de boa. O marido também, ela às vezes nem liga para o marido. Então, o que acontece? Neste processo todo, ele vai ficando cada vez mais sem limite. E ele já sabe qual que é o limite. Porque assim, aí eu já sei que se eu berrar não adianta, que se eu chutar não adianta, que se eu quebrar alguma coisa não adianta, que se eu não... Então... Eu vou partir para as vias de fato. Não é, doutora Olga? Exato, cada vez mais ele vai testando, ele soca a mãe, ele morde a mãe, ele quebra as coisas da mãe. Rouba, e a mãe lá, rouba a mãe, exatamente. nada acontece. E a mãe fala, coitadinho, coitadinho. É a droga. A função dos pais e da mãe, principalmente, é educar e colocar limite. Não é um coitadinho. Mesmo que ele já tenha se envolvido com drogas, você precisa trazer ele para o mundo real. O mundo real é cheio de limites, né? Se nós vamos fazer alguma coisa errada, por exemplo, se eu estiver dirigindo numa velocidade acima do normal, do que está na placa, eu vou receber uma multa. Se você não pagar a conta de luz, a luz é cortada. Então, veja, os filhos precisam aprender a lidar com limites. E, num primeiro momento, é natural, quando o teu filho não tem limite, ele ficar muito revoltado quando você coloca o limite. Mas você tem que ser firme, você não tem que ter dó. É porque o mundo lá fora não tem dó de ninguém, né? E é importante o seu filho saber lidar. Tanto que o que eu vejo hoje em dia,
Muitos jovens se envolvem com a droga justamente por quê? Porque os pais não colocam limites, porque os pais superprotegem, porque os pais fazem tudo por esses filhos para eles não sofrerem. E aí, quando o filho se torna adolescente, se apaixona por uma garota ou por um menino, se apaixona. E aí a pessoa não corresponde àquela paixão. O que ele faz? Ele sente uma dor tão grande, mas tão grande, que ele nunca sentiu na vida. Porque aprender a lidar com a frustração é uma coisa que a gente aprende com limite. Lá em casa, desde pequenininho, com a mamãe falando não. Então, a dor é tão grande, que aí ele está lá, depressivo, a jovem está depressiva porque ouviu um não. E aí o que acontece? Aparece alguém, porque hoje em dia a droga está em todos os lugares. Alguém, ai, você está mal? Olha, experimenta isso aqui, você vai ver que legal. O jovem experimenta, naquele momento ele se sente ótimo, né? Porque a droga abafa todos os sintomas. Daí, para se drogar e se tornar um viciado, é um pulo, né? Então, veja, muitas vezes os pais, sem perceberem, por amarem demais, acabam levando seus filhos para o mau caminho. E né? depois, quando acontece, até os pais, a mãe principalmente, entender, ela vira uma facilitadora. Exato. Eu vou morrer, o cara vai me matar, eu preciso de tanto. Eu sei porque eu entrei nessa, gente, caí nessa, eu paguei droga sem saber. E, às vezes, eles nem estão devendo, eles querem para poder usar. Ou se ele pede 50, ele deve 30 e 20 ele vai usar. Então, a gente não sabe o que fazer, não tem uma cartilha, não é? Por isso, eu sempre oriento as mães a primeiro buscar para elas. Agora, eu oriento o seguinte, a mãe não tem que apanhar do filho. Então, é assim, melhorou? Querido, é o seguinte, se isso acontecer mais, porque não adianta conversar com o cara zoado, né? Usando o português bem claro e a linguagem deles. Se isso repetir, eu vou fazer um BO. Só que ela tem que fazer mesmo. Se ela não for fazer, não fale. Porque se acontecer de novo e ela não fizer, aí vai acontecer Exato. sempre. Não pode sempre. ameaçar, não tem pode que fazer. ameaçar. Eu falo, quando você colocar um limite para o teu filho, que seja um limite suportável primeiro para você. Porque se não for suportável para você, você vai abrir mão dele. Se você chegar às 3 horas da manhã, eu não vou abrir a porta. Mas aí é inverno, está um frio lascado. Era para ele chegar à meia-noite. Não pode nem jogar cobertor. Chegou. Ele não chegou. Aí ele destrambelha tocar a campainha. Tadinho do meu filho, está tão frio. Se eu não abrir, ele vai usar droga. Mas já usou, já está todo mundo, nem consegue mais usar. Por isso que ele voltou às 3. Aí ela vai lá e abre a porta. O que você acha? Todo dia ele vai chegar a hora que ele quiser. E no outro não vai aparecer. Vai ficar uns 2, 3 dias, aí fica Queridas, fedido, aí vem... eu gostaria só de colocar, porque acho importante, dentro do assunto que nós vamos falar hoje, sobre o que realmente é perseverança. Amém? Amém. E qual é a perseverança que Deus quer que você tenha? E qual que é a perseverança que a religiosidade, que a crueldade humana, que o acusador quer colocar sobre a tua vida? Amém? Então, eu quero que vocês louvem a Deus. Quero agradecer demais a pastora Eva, doutora Olga, que está conosco Obrigada. toda a quinta-feira, né? No De Bem com a Vida, há mais de 10 anos. Ela tem vários livros escritos, um deles, inclusive, sobre relacionamentos familiares. Também, né? Eu tenho um livro sobre relacionamento, como ter um relacionamento pleno e feliz pela vida fora. Que eu recomendo, uma pessoa equilibrada. E a Inara, Amém, você não sabe o que é, porque você é uma das nossas. Amém. Falando nossa linguagem. Amém. E falando dos nossos conflitos. Amém. Das coisas que nós enfrentamos como servas de Deus e que ficamos muitas vezes em acusação. Será que é isso ou será que é aquilo? Mas é possível sair dessa situação. Eu fui fazer uma outra faculdade
Eu me formei, eu sou agora estetocosmetóloga, estou fazendo pós-graduação. Então, fui fazer estética porque a vontade que eu fiquei de cuidar das mulheres, porque nunca mais olhei para uma mulher da mesma forma. Então, assim, quando eu trato uma cliente, uma pessoa, eu fico muito feliz. Trabalhou, teve uma clínica lá em Miami, Eu atendi hiper abarrotada de pessoas. Atendi muita gente agora lá. está aqui, só pessoas qualificadas. E é alguém que vai olhar para você com muito amor, para querer tirar todas as marcas em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada, querida.